biblicamente ignorante. Uma das coisas mais simples e mais importantes que podemos fazer para experimentar uma renovação em nossa vida é ouvir a palavra. Mas em anos recentes, tenho ficado cada vez mais assustado com a espantosa ignorância das Escrituras que observo nas igrejas e nas escolas cristãs que visito. A seguir está uma lista de respostas cômicas dadas por alunos a respeito de questões bíblicas básicas. 1. A esposa de Ló era uma coluna de sal de dia e uma bola de fogo à noite. 2. Moisés foi ao topo do monte Cianeto para receber os 10 mandamentos. 3. O 7º mandamento é: não deves permitir o adultério. 4. Josué conduziu os hebreus na batalha de Jeritol. 5. As pessoas que seguiram a Jesus foram chamadas de 12 decibéis. 6. As epístolas eram as esposas dos apóstolos. 7. Davi lutou com os Frankensteins, uma raça de gente que viveu nos tempos bíblicos. 8. Um cristão deve ter apenas uma esposa. Isso é chamado de monotonia. Infelizmente, essas respostas cômicas das crianças refletem uma intrínseca crise espiritual entre os adultos. Leis espirituais e físicas. Bem no início de minha experiência cristã, encontrei um homem que causou uma impressão muito profunda em minha mente sobre a verdade. Um dia, enquanto eu descia a rua, ouvi sua bicicleta de 3 rodas ranger atrás de mim. Entre os jovens de Palm Springs, Califórnia, o irmão Harold era uma lenda viva, um judeu cristão de 70 anos de idade que praticava o que falava. O dia do irmão Harold começava às 4 horas da manhã, com 2 horas de estudo da Bíblia e oração, seguidas por algumas horas na rua distribuindo folhetos. Depois disso, ele saía para o hospital, onde servia como capelão voluntário. Ele visitava os pacientes em seus quartos e partilhava 1 ou 2 textos bíblicos encorajadores, todos de cor. Nunca me esquecerei de como sua voz vibrava de alegria e seu rosto brilhava sempre que citava a Bíblia. Eu era recém-convertido com aproximadamente 17 anos e lutava para separar minha filosofia hippie oriental anterior das verdades da Bíblia. Na verdade, eu estava me sentindo um pouco fracassado como cristão. O irmão Harold me saudou naquela manhã assim: que glorioso dia Deus nos deu! O irmão Harold era sempre tão pra cima. Sim, é um belo dia, respondi. Ele detectou que faltava algo em minha voz. Quanto tempo você consegue segurar sua respiração, Doug? O irmão Harold perguntou com uma piscadela. Que pergunta estranha. Lembrei-me de uma brincadeirinha na escola de segurar a respiração enquanto esperava que o sinal tocasse. Eu havia me tornado bom nisso. Sorri diante de sua estranha pergunta. Consigo segurar minha respiração por 4 minutos se eu respirar fundo antes. Então, filho, você não deve passar mais de 4 minutos sem orar, ele gracejou. Orai sem cessar. Sua voz vibrava de profunda reverência pelas Escrituras. Com que frequência você come? Ele perguntou em seguida. Agora entendi aonde ele estava querendo chegar. Cerca de 2 ou 3 vezes ao dia, respondi vagarosamente. Bem, essa é a frequência que você deve ler ou meditar na palavra de Deus. Ele parou por um momento, depois continuou. Doug, o que aconteceria ao seu corpo se você nunca se exercitasse? Acho que eu ficaria fraco. A mesma coisa acontece à sua fé se você não a usar, ele disse. Enquanto pedalava sua bicicleta, ele virou-se para trás e gritou: as mesmas leis que se aplicam ao seu corpo físico também se aplicam à sua saúde espiritual. Percebi que o irmão Harold havia justamente tocado na minha maior necessidade. Eu estava negligenciando sentar
como Maria aos pés de Jesus e ouvir a palavra. A palavra de Deus é nosso pão para nutrir, nossa espada para defender e a luz para guiar-nos à glória.